Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero retomar aqui a série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da literatura, literatura universal, aliada à filosofia, à sociologia, à investigação histórica, à antropologia e tantas outras áreas das humanas, né? Como naturalmente teremos hoje. Vamos falar da literatura do Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, nascido em 29 de setembro de 1864, foi um filósofo da geração de 98, né, da geração de 98 da Espanha, que nos legou esse livro, A Vida de Dom Quixote e Sancho Panza, Dom Quixote e Sancho, né? Que é conhecido um capítulo desse livro bem famoso, que é o Sepulcro de Dom Quixote, né? Esse livro foi escrito em 1905 e o Don Quixote é de 1605, ou seja, 300 anos depois. 300 anos depois ele lança esse livro falando sobre a obra Don Quixote, que eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição desse vídeo o link para o vídeo que eu falo sobre o Don Quixote no canal. E vocês podem assistir, está em espanhol, né? Esse vídeo está em espanhol, mas eu coloquei legendas em português. Bom, mas antes de continuar, eu gostaria de avisar que esse canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, é um projeto que dois amigos meus têm de mineirar livros raros no sebo de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o território nacional, todo o Brasil, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles. Se vocês falarem que encontraram o sebo Só Pepitas através desse canal, do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, o conhecimento em geral, as idas aos teatros, ao cinema, né, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais, para ficar mais ricos. Né? O conhecimento a gente gasta para enriquecer ainda mais. Bom, também gostaria de lembrar que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com. Vou deixar o link aqui. Lá você tem a possibilidade de baixar os meus livros, os livros que eu escrevi. Então ali tem a minha coleção de aventura do Donoso Bueno, de ficção, né, que é uma ficção, é um romance histórico que mistura ficção com história, né? Tem os ensaios que eu escrevi, como uma história dos movimentos nacionalistas, que eu falo sobre os movimentos nacionalistas, né, ao longo do século XX principalmente. Tem o meu livro também, Bellum, né, A Guerra com Atividade Humana, que fala sobre a guerra inerente ao ser humano, ou do qual eu me baseei muito no livro do John Keegan, né, o famoso livro sobre a guerra do John Keegan, né, eu me baseei muito no livro dele, e também do livro do Kelly, que é A Guerra Antes da Civilização, também. Dois livros que eu me baseei bastante para escrever esse ensaio sobre as guerras. Tem também o Hispanidade para o Mundo Lusófono do século XXI, onde eu falo sobre a hispanidade para o mundo da lusofonia, né? O mundo português, o mundo lusófono, né? E também a minha magnum opus, Cadarços Brancos, que eu falo sobre as tribos de punks e skinheads de São Paulo. Todos eles estão lá, dá para vocês baixarem, né, o PDF e também converter para o EPUB, para porventura ler no Kindle, né? Então é isso aí, fica a dica para vocês. Bom, vamos falar desse livro aqui, de 1905, A Vida de Dom Quixote e Sancho. O Miguel de Unamuno, ele não foi o único que escreveu sobre um livro famoso, sobre o livro Dom Quixote. Também o José Ortega y Gasset escreveu e lançou aquele famoso conceito dele, Eu Sou Eu e as Minhas Circunstâncias. Ele escreveu também sobre o Dom Quixote no livro As Meditações do Quixote, Las Meditaciones del Quijote. O Miguel de Unamuno, então, ele vai lançar esse livro em 1905. Ele foi um filósofo, né? E ele vai lançar esse livro em 1905 e ficou muito famoso essa crítica literária, é uma espécie de crítica literária que ele faz no livro. Inclusive ele começa o livro falando do espaldaraço, espaldaraço de espalda, de costas em espanhol, né? Que é você estar resguardado, é um termo, e esse livro, a tradução dele em português, é cheia de espanholismos, né? Já vamos falar logo mais.
e ele vai analisando os capítulos principais da obra do Dom Quixote. Principalmente quando ele sai ali na sua primeira aventura, depois ele retorna para a sua casa e tem o barbeiro e o cura, que é o padre, né? E os bacharéis, e junto da sua irmã, quando eles queimam a sua biblioteca e falam para ele que foi um mouro que passou lá e queimou a sua biblioteca, quando ele já está ficando meio louco. A pergunta que fica é, quem é louco? Dom Quixote é louco ou todos nós somos loucos também, né? E ele tem o excesso de razão. Será que o Dom Quixote é louco ou ele tem o excesso de razão? E a história do Dom Quixote todos vocês conhecem. Ele era um fidalgo, né? Tanto que o livro original é El Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ele é um fidalgo que de tanto ler livros secou a sua cabeça. Ele ficou louco, né, de tanto ler livros, vivendo no mundo abstrato, das ideias e tudo mais. E ele parte em busca de aventuras. E o livro do Don Quixote é uma sátira de cavalaria, né? Dos grandes livros de cavalaria, da Idade Média e tudo mais. Só que o curioso do livro do Don Quixote é que é um livro que conta de uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, sobretudo na Espanha, se passa em La Mancha, né? Tem Castilla la Vieja e Castilla la Mancha, Castilla la Mancha, Castilla la Nueva, onde principalmente tem as províncias de Madrid e Toledo, né? São as duas províncias principais de La Mancha. E o Dom Quixote ele vai em busca dessas aventuras num mundo onde as histórias de cavalaria e os próprios cavaleiros já não tinham mais lugar. O legal do Dom Quixote também, do Miguel de Cervantes, é que o Cervantes fez a primeira obra moderna, né? O estilo de obra moderna. Ele fez a primeira obra moderna que foge aos épicos, né? Foge à escrita épica, como você tinha na Ilíada, na Odisseia. Ele é um livro mais descritivo, né? É o primeiro romance moderno, vamos dizer assim, né? Bom, e aí no livro toda hora ele fala que nós devemos nos proteger dos bacharéis, dos padres e dos barbeiros, porque são aqueles que queimaram os livros do Don Quixote e que tentavam trazer ele para o mundo concreto, o mundo real, né? O Miguel de Unamuno, como ele pertenceu à geração de 1898, aquela geração perdida do pós-guerra hispano-americana, né, que tinha a Espanha como um problema, que analisava a decadência da Espanha, e o próprio Ortega vai escrever que não pertenceu à geração de 98, ele foi da geração de 1914, mas ele vai escrever da Espanha invertebrada, dos particularismos e dos separatismos. Então era um período perda das colônias, né, que eles perderam as últimas colônias de Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas para os Estados Unidos, um momento de pessimista, né, o fim do Império Espanhol, né, era um momento pessimista que eles tinham, né, e então o Miguel de Unamuno vai produzir bastante livros sobre a Espanha. Ele foi basicamente quase um nacionalista, né, ele sonhava com a espanholização do mundo, né, diferente do Ortega, que queria importar ideias da Alemanha. Ele sonhava com uma espanholização do mundo, né? Que a Espanha tinha cacife para exportar utopias, exportar ainda um mundo que não foi contaminado pelo racionalismo, pela razão, pela impessoalidade, a racionalização burocrática dos grandes estados e dos lugares urbanos, né? A Espanha ainda era muito agrária e teria essa característica, né? Por isso que o Miguel de Unamuno escreve sobre a obra principal do Dom Quixote, da literatura espanhola, do Cervantes, mas ele fala no capítulo final desse livro aqui, que embora ele tenha feito isso, a Espanha era pelo menos um país onde poucas pessoas liam, e muitas pessoas eram analfabetas, né? O analfabetismo vai ser erradicado nos anos franquistas na Espanha, né? O Miguel de Unamuno, ele foi reitor da Universidade de Salamanca. Ele faleceu em 1936, no primeiro ano da Guerra Civil Espanhola, depois daquela confusão que ele teve com Millán Astray, que ele falou a frase famosa: vencereis, pero no convencereis. Vocês vencerão, mas não convencerão, porque para convencer preciso persuadir. E ele entrou em conflito com o general franquista e foi deposto do seu cargo da reitoria da Universidade de Salamanca, né?
Bom, ele conta quando o Don Quixote vai chamar o seu fiel escudeiro, Sancho Panza, né? Depois da primeira aventura que ele retorna à sua casa, quando ele morava com a sua irmã, né? E aí ele fala que o Sancho Panza representa no mundo concreto, tanto que na representação o Don Quixote sempre está mais alto, né? No seu Rocinante, o cavalo dele, Rocinante, sempre está mais alto do que o Sancho Panza no seu burrinho, né? E ele fala que o Sancho ele parte em busca da ambição, porque a ele foi prometido uma ilha, né? O Don Quixote prometeu a ele uma ilha, que vai ser a Ínsula de Barataria, né? E, e o Don Quixote parte pela glória. Então a aventura dos dois, uma pela ambição e o outro pela glória. E o Miguel de Unamuno vai falar que tanto ambição quanto glória eram o que os conquistadores espanhóis buscavam na colonização da América, né? E é típico do sentimento espanhol que levou o Império Espanhol. E essa época do Don Quixote, que o Don Quixote é escrito, né, do Miguel de Cervantes, é a época do siglo de ouro, século de ouro da Espanha, da época do Felipe II, se eu não estou enganado, né? Quando você tem o apogeu do Império Espanhol, que eles falavam que era um império onde não se punha o sol não se punha, né? O Miguel de desculpa, Miguel de Cervantes, o Miguel de Cervantes vai lutar na batalha de Lepanto, né, contra os turcos, e ele ficou preso em Argel e ele perdeu uma mão. Ele ficou conhecido como El Manco de Lepanto por conta dele ter perdido essa mão na guerra e tudo mais. Tanto que o próprio Ramon del Valle Inclán, que era da Regeneração de 98, perdeu um braço numa tertúlia, numa briga de uma tertúlia. Dizem que foi por conta disso, mas ninguém sabe ao certo. E ele sempre gostava de se comparar como o Manco de Lepanto, né, com o Miguel de Cervantes, né? Bom, o Miguel de Unamuno, ele era basco, ele era de Bilbao, nasceu em 1864, 29 de setembro, em Bilbao. E ele vai falar toda hora dos biscaínos, que era do Golfo da Biscaia, né, ali o País Basco, né? Principalmente do Inigo de Loyola, que era o Inácio de Loyola, que foi um cavaleiro, né, que é mencionado muitas vezes no livro, né? Foi um cavaleiro que fundou a Companhia de Jesus, dos jesuítas, no contexto da colonização da América. Tanto que os primeiros jesuítas, até aqui mesmo no Brasil, o José de Anchieta, né, que embora fosse canário das Ilhas Canárias, tinha origem basca também, eram enviados nessa Companhia de Jesus para converter e catequizar os índios, convertê-los ao catolicismo, né, catequizar os índios, né. E esse Inigo de Loyola foi um cavaleiro, então, que fundou a Companhia de Jesus. Ele vai falando várias menções. Por exemplo, depois que o Don Quixote e o Sancho Panza, quando partem para a segunda aventura, depois da famosa passagem dos moinhos de vento, né, dos molinos de viento, que ele via gigantes e o Sancho falava que eram apenas moinhos, e aí tem uma frase famosa que ele fala: Sancho, esse seu medo faz você não ver nem ouvir, né? Como se o Sancho estivesse toda hora com medo, né? Esse seu medo faz você nem ver nem ouvir, né? E aí tem o episódio, mas o Sancho ele acaba sendo contagiado pelo Don Quixote, pela loucura do Don Quixote, e ele acaba tendo muita fé no seu amo. E é um livro de glória que você não sabe o que é maior, a glória, a fé, né? É bonita a fé do Don Quixote na sua loucura, ou a fé do Sancho no seu amo, do seu amo Don Quixote, né? A fé do Sancho no seu amo Don Quixote. E aí eles partem naquela batalha contra os moinhos de vento e tudo mais. Para todo cavaleiro é preciso ter uma donzela. E aí ele busca então a sua Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso, que seria a sua amada, né? E aí tem o episódio da história que eles vão adentrar uma estalagem, né? Uma cantina. E o dono da cantina percebe que ele é um fidalgo, né? E fala que todo cavaleiro precisa levar dinheiro, precisa ter dinheiro.
E o Don Quixote fala, mas nas histórias os cavaleiros nunca têm dinheiro. Aí ele fala, porque não foi preciso mencionar que eles levavam dinheiro, mas eles precisavam de dinheiro. Ele querendo ganhar dinheiro em cima dele, né? Só que depois ele acaba se contagiando também com a história e tal, e tem o rito de passagem que forma o Don Quixote Cavaleiro. Quando o meseiro, o camareiro, né, o garçom lá pega uma escoba, uma vassoura, e faz um rito de passagem, colocando essa vassoura no ombro do Don Quixote, que é o espaldarazo também, que é você ser aceito num grupo. Esse espaldarazo, esse termo, você adentrar a um grupo, ser aceito a um grupo. E aí ele se torna, então, tem esse rito de passagem e ele se torna o cavaleiro. Ele já tinha pego as armaduras do seu bisavô, né? E partido por toda a La Mancha, né? E aí vai mostrando as aventuras dele. Tem uma parte que ele vê um grupo de galegos, que é os iaguenses, se não me engano, né? E esses galegos, ele envolve numa briga com eles, são meio que bandidos, são meio que vagabundos, assim, né? E ele apanha desses galegos. E o Sancho fala, não, eles são muitos, não adianta nós dois irmos lá brigar. E o Don Quixote fala, não, mas eu valho por 100 homens, né? Aquela bravura e a coragem dele. Ele é um grande herói, na verdade é a sátira do herói, mas ele se mostra heróico muitas vezes, né? E ele apanha. E o Sancho Panza fica cobrando dele que ele, diz ele que ele sabe de cor o componente do bálsamo de Ferrabras. Esse bálsamo de Ferrabras é um licor, né? Um elixir, que é capaz de curar todos os medos, todas as dores e todos os medos, né? E esse Ferrabras foi um mouro que é citado nas histórias de cavalaria também, um sarraceno. Esse sarraceno teria sido um mouro que lutou contra as forças do Carlos Magno. Vocês sabem que a Espanha foi invadida pelos muçulmanos, né? Ficou praticamente 800 anos de ocupação muçulmana, e eles tentaram conquistar o resto da Europa partindo para a França. O Carlos Martel vai derrotar os sarracenos muçulmanos na Batalha de Poitiers, né? E o Carlos Magno lutou contra os mouros também. Então esse Ferrabras teria sido então um mouro sarraceno que lutou contra as forças cristãs do Carlos Magno, né? E aí ficou toda essa lenda que ele tinha um bálsamo, né? O bálsamo, que era um elixir, que era capaz de curar todas as dores e todos os medos. E Don Quixote fala que ele tem a fórmula na sua memória, na sua cabeça, né? Essa parte dos cabreiros, dos galegos, eles são uns cabreiros, né, que cuidavam de cabras, que o Don Quixote tem como cavaleiros, né, inimigos e tudo mais. E eles batem e maltratam o Rocinante, o cavalo do Don Quixote, por isso que ele parte para salvar o Rocinante dessa investida, né? Outro basco famoso que ele cita no livro é o Juan Sebastián Elcano, o Elcano que que era o capitão do navio do Fernão de Magalhães, que deu a volta ao mundo. Por isso que tem o Pinguim de Magalhães, né? E aí fizeram uma série recentemente que é Sem Limites, né? Uma coisa assim o nome da série, que é com o Rodrigo Santoro, que ele faz o Fernão de Magalhães, que era português, mas navegava pela Espanha. E eles descobriram o Oceano Pacífico, né? Passaram pelo Estreito de Magalhães, embaixo da América, e chegaram e descobriram o Oceano Pacífico, que teve esse nome porque estava muito pacífico, estava muito calmo quando eles encontraram o Oceano Pacífico, né? Então, o Elcano também o que esteve na expedição do Fernão de Magalhães, também teria sido um basco notório. E aí tem uma parte que ele fala aqui, que eu separei para ler para vocês, que é a ideia que eu sempre falo. É melhor você sofrer uma injustiça do que você cometer uma injustiça. E o Don Quixote tem uma alma muito nobre. Ele é tão nobre que ele entende isso. E aí o Miguel de Unamuno fala sobre o livro essa passagem. Não vos apegueis ao miserável critério jurídico de julgar um ato humano por suas consequências externas e pelo dano temporal que quem sofre recebe. Penetrai o sentido íntimo e compreendei quanta profundidade de sentir, de pensar
e de querer se encerra na verdade de que vale mais um dano infligido com sua santa intenção do que um benefício concedido com intenção perversa. Então uma santa intenção é melhor do que uma intenção perversa. E aí eu digo, complemento com a frase que eu sempre falo, é melhor você sofrer uma injustiça do que você cometer uma injustiça. Essa é a base de quase todo o pensamento nobre que uma pessoa pode... de virtude, né? Da virtude ou de virtude que uma pessoa pode ter, né? Bom, depois que o Don Quixote é machucado, ele vai ser cuidado pela Maritornes, que é uma moça da vida, né? Uma senhora, uma mulher da vida, que é basicamente uma lavradeira que trabalha numa estalagem, que ele tem como um castelo. Só que ele é tão fiel à sua amada Dulcinea, que ele nem conhece ainda, que vai ser uma lavradeira, que ele vai se apaixonar por ela, que ele não se deita com a Maritornes, né? Ele fala que ele já é prometido por outra e tudo mais. E ele vai falando também, comparando a história do Don Quixote com o Francisco Pizarro e o Atahualpa na conquista da América. Então o Unamuno vai fazendo várias comparações com passagens da história espanhola mais recente, né? E o Sancho Panza, então, ele é visto como um homem, como menor no sentido dele estar no sentido do mundo concreto. O Sancho Panza é o realismo. O Don Quixote é o idealismo e o Sancho Panza é o realismo. E o Sancho Panza é um vilaneiro, né? Porque ele vem da vila, do pueblo, né? Ele vem do pueblo, da aldeia. E aí ele vai falar sobre a origem da palavra vilão. Vilão de inimigo, vilão, que a gente conhece é como as pessoas que vêm das vilas, né? E aí tem uma citação do Don Quixote no livro do Unamuno que é o seguinte: e que mais poderia ser, como é verdade, acrescentou, que jamais os vi em minha vida, como vós os vistes, como ruim vilão que sois, criado e nascido entre eles, senão fazei com que estas 6 massas se tornem em 6 gigantes, e lançai-nos as barbas um a um, ou todos juntos. E se eu não os puser todos de patas para cima, fazei de mim a burla que quiserdes. Admiráveis razões, no esforço do propósito e na exatidão do conhecimento, aí está o herói. A diferença do Don Quixote do Sancho Panza, que é um vilaneiro, um vilão, né, que vem das vilas, ao nobre pensamento do Don Quixote, né, do seu amo e do mundo idealista, né, do herói, a diferença do herói para o homem comum, né? Depois ele vai ser governador da ínsula de Barataria e tudo mais. Tem uma banda que chama Mago de Oz, de metal espanhol, metal folk espanhol, que tem um álbum que chama La Leyenda de la Mancha, que só conta toda a história do livro do Don Quixote. Tem uma música que chama El Bálsamo de Fierrabras também, do Bálsamo de Fierrabras, Molinos de Viento, La Leyenda de la Mancha. Muito legal. Aí tem uma música que chama La Ínsula de Barataria também, que é a ínsula onde o Sancho vai ser governador depois, né? Bom, e aí ele fala do Ángel Ganivet. O Ángel Ganivet foi um grande pensador espanhol e ele vai ter uma citação do Ganivet aqui que eu acho muito legal e eu vou ler para vocês sobre o próprio ser espanhol no Don Quixote. O entendimento que mais fundo penetrou na alma de nossa nação, Cervantes, em seu livro imortal, separou absolutamente a justiça espanhola da justiça vulgar dos códigos e tribunais. A primeira a encarnou Don Quixote e a segunda Sancho Panza. As únicas sentenças judiciais moderadas, prudentes e equilibradas que há no Quixote são as que Sancho ditou durante o governo de sua ínsula, quando ele é governador da ínsula de Barataria, né? Em contrapartida, as de Don Quixote são aparentemente absurdas, postos que são de justiça transcendental. Às vezes peca por mais e outras por menos. Todas as suas aventuras pretendem manter a justiça ideal no mundo, e quando topa com a fila de galeotes, e vê ali a crimes efetivos,
se apressa a colocá-los em liberdade. As razões que Don Quixote dá para libertar os condenados às galeras são um compêndio das que alimentam a rebelião do espírito espanhol contra a justiça positiva. É preciso, sim, lutar para que a justiça impere no mundo, mas não há direito estrito em castigar um culpável enquanto outros escapam pelas frestas da lei. Por fim, a impunidade geral se conforma com as aspirações nobres e generosas, ainda que contrárias à vida regular das sociedades, de modo que o castigo de uns e a impunidade de outros são um escárnio ao mesmo tempo dos princípios de justiça e dos sentimentos de humanidade. E aí ele fala que o Don Quixote vai sair em busca, nas suas aventuras pelo mundo, para endireitar os tortos. E a questão da justiça. Ele quer fazer justiça num mundo que é ocupado pela mesquinharia, pela mesquinhez, pela baixeza dos sentimentos, pela inveja, por todas as questões da natureza humana, né, das questões ruins da natureza humana. E o Don Quixote, com seu heroísmo, sempre lembra que é possível um novo mundo. E aí ele fala até da utopia, né? Da utopia, o Don Quixote fala dos sonhos. Tem aquele livro A Utopia, do Thomas Morrows, que eu não sei se foi lançado antes ou depois, mas é claro que não tem uma relação com o Don Quixote, mas o Don Quixote ele vive dessa forma utópica, né? E aí é impossível não se contagiar com a sua loucura, entre aspas, ou o seu excesso de razão, tanto que o próprio Sancho Panza, que apesar de ser um homem comum, vulgar, vilaneiro, né, ele acaba se contaminando, né, se contagiando, melhor dizendo, se contagiando com o idealismo do seu amo, né. Bom, essa gravura aqui do Don Quixote é do Gustave Doré, um ilustrador francês, um desenhista francês, que fez a ilustração, cerca de 370 ilustrações das passagens do livro Don Quixote para uma edição francesa de 1873. Essa edição francesa, então, ganhou as gravuras mais famosas, né? Tem essa gravura do Don Quixote no Rocinante e do Sancho e tudo mais. Então, o Gustave Doré foi o ilustrador, né, mais famoso das passagens do livro do Don Quixote, né? Bom, e depois finalmente ele encontra a Aldorza Lorenzo, que é a Dulcinea. É uma lavradeira que ele tem como uma dama e tudo, que vai também se contagiar com aquela declaração e aquela fidelidade tão grande dele, naquele amor platônico que ele vai desenvolver por ela, né? Ele recupera o elmo de Mambrino também, né? Que era um mouro das histórias de cavalaria, então ele recupera o elmo desse mouro, né? Desse sarraceno também e tal. E aí no livro ele fala que a Dulcinea não era nenhuma mulher nobre, não era da família do Cipião africano de Roma, não tinha um pedigree que vinha desde da Roma Antiga, de nobreza e nada, era só uma lavradeira, né? Mas ela vai ficar totalmente contagiada pela fidelidade e o amor de Don Quixote, que é um amor platônico, né? Bom, tem uma parte muito curiosa que ele fala assim: Sancho, por eu te conhecer, justamente não dou caso ao que dizes, né? Não dou ouvido ao que você fala, né? Porque ele fala sempre coisas que não dá para você levar a sério, né? E naquela ideia de que o Don Quixote, já convencido da sua situação, da sua loucura, não precisa das doses de realidade do Sancho Panza, né? E aí, não vou poder falar do livro todo, é um livro muito extenso, mas vale a pena vocês lerem a vida de Don Quixote e Sancho, o sepulcro de Don Quixote. E ele vai falar no final do livro que ele recupera o juízo, né? O Alonso Quixano, ele deixa de ser Don Quixote e volta a ser Alonso Quixano, né? Quando queimaram seus livros lá, né? O barbeiro e o cura, o padre, né? E no final ele recupera o juízo e aí ele já não quer mais viver, né? E aí o Sancho vai atrás dele e fala: mas vamos para mais uma nova aventura, vamos sair pelo mundo.
e ele já com o seu juízo recuperado fala para o Sancho, Sancho, eu não quero, não sei o quê, e ele acaba morrendo. A obra original do Don Quixote, ela tinha sido um volume e tinha um escritor que não era o Miguel de Cervantes que fez uma continuação. Então o Miguel de Cervantes ficou irritado com essa continuação que esse escritor fez, e aí ele fez o segundo livro e no final ele mata o Don Quixote. O Don Quixote morre, ele retoma o juízo e morre. E aí, então, para ninguém continuar escrevendo essa história, para ninguém fazer continuações da história não oficiais, né, não verdadeiras, né, que não seja o próprio Miguel de Cervantes. Eu tenho um livro de crônicas do Miguel de Cervantes e eu tenho de contos, né? E eu tenho mais dois livros muito bons. Um é o La Galatea, muito famoso, e o outro é A Destruição de Numância, que é uma peça de teatro sobre o cerco de Numância que teve em Sória contra os celtiberos, né, dos romanos contra os celtiberos, e é uma peça de teatro. E ele foi um grande rival daquele dramaturgo Lope de Vega. O Lope de Vega, que tem no sobrenome também, né, Vega, né? O Lope de Vega, que foi o grande rival do Miguel de Cervantes. E esse livro brilhante do Miguel de Unamuno, o biscaíno, sobre os feitos heróicos de Dom Quixote e Sancho Panza, tá certo? Então peço encarecidamente, por favor, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta de literatura e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!